Olá, pessoal, sou a professora Evelyn e hoje eu estou aqui para fazer uma explicação sobre notação científica, tá? Então, assim, gente, esse vídeo aqui é especial para o pessoal que está fazendo a disciplina de Fundamentos de Física agora, tá? Que é uma disciplina que envolve conceitos do ensino médio. Mas, assim, eu sei que vocês podem ter dificuldade e até se perguntar por que que radiologia tem uma disciplina de física, tá? E assim, gente, radiologia é o quê? É o estudo das radiações, tá? Você não vai ser só um operador de raio-x. Você pode trabalhar com pesquisa, você pode trabalhar com a parte industrial, com radioterapia, onde vai ter cálculo de dose, você pode ser um dosimetrista, onde você vai avaliar como cada técnica que você seleciona, cada fator vai influenciar naquele tecido que o paciente vai receber, né? Aquela dose. Você vai ter uma gama muito grande, certo? Né? Nossa, a gente nem entrou aqui na parte de pesquisa científica. Você pode fazer medição de quanto, por exemplo, radônio é um gás radioativo presente em alguns ambientes. Medição desse gás para ver se é seguro as pessoas estarem ali, se não. Como que é feita aqui a ventilação para a gente dissipar esse gás, tá? Então, assim, é uma área muito, muito ampla, tá? E assim, pessoal, física é fundamental, tá? Por mais que a gente vai, nessa disciplina aqui, ela é uma disciplina básica, mas a gente vai entrar um pouquinho a fundo em algumas outras disciplinas, tá? Vocês vão ter também, se ainda não tiveram, biofísica, que vai ser uma física aplicada ao corpo humano, né? Então, como funciona, qual é a parte física, né, do funcionamento do corpo humano. E vai ter também física aplicada à radiologia, tá? Que é uma parte assim, bem aplicada à radiologia, enquanto essa disciplina ela é mais generalista, certo? Então, assim, pessoal, são essas três disciplinas que vocês vão ter relacionadas à física, tá? E assim, não se assustem, tá? É importante, certo? Ó, onde eu estudei, né? Eu estudei na UTFPR. E assim, lá nós tínhamos cálculo 1, 2, 3, 4, nós tínhamos física 1, 2, 3, 4, laboratório de física, fora as físicas aplicadas, certo? Então, a gente tem uma base de física muito grande. Aqui, vocês têm só 3 disciplinas, mas já vai ser o suficiente para vocês compreenderem a base da radiologia, certo? E dessas áreas que eu falei para vocês, tá? Então, a gente pode trabalhar também com a área de física médica, né? O que o tecnólogo faz dentro da física médica? Ele pode trabalhar no controle de qualidade dos equipamentos, né? Fazendo testes, fazendo medições, mas isso só vai ser possível se você entender alguns conceitos básicos de física, tá? Então, assim, pessoal, né? Tem gente que fala assim, eu vou ser só um apertador de botão. Não vai, tá? A graduação, ela é diferente de um curso técnico, tá? Num curso técnico, você só vai aprender a parte mais básica e prática. Enquanto na graduação, você vai ter todo um embasamento científico dentro das disciplinas, certo? Então, vocês vão ter, por exemplo, essa disciplina, uma disciplina base para você entender disciplinas futuras, tá? Então, você precisa entender como que funciona, né, um campo elétrico, um campo magnético, para você entender como que é o funcionamento de um tubo de raio-x, como que é o funcionamento de uma ressonância, tá? Então, por isso que essa disciplina existe. Certo? Então, depois aqui dessa explicação, né, que eu acho importante, porque muita gente fica, né, se perguntando, né, afinal, por que que a gente tem essa disciplina? Mas é uma disciplina base importante, tá? Bom, e depois, né, dessa introdução, vamos lá falar sobre notação científica, tá? Então, embora vocês tenham essa disciplina, né, não vai ter nenhum cálculo aqui, tá bom, pessoal? Então, nessa disciplina, não vai ter cálculos nas avaliações e nem nas APOLs, tá bom? Vai ter conceitos teóricos, né? Então, para vocês entenderem, né, alguns conceitos básicos, tá? A avaliação, ela tá bem parecida com a APOL, tá bom?
E o que vai ter mais perto de conta vai ser conversão de números em notação científica, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui melhor na notação científica, né? Então, nós temos alguns números que são muito pequenos ou muito grandes, tá? Ó, por exemplo, esse número aqui, ele é um número bem pequeno, né? Ó, 0,0000056. Então, para ficar mais fácil da gente entender esse número, a gente vai converter ele em um número, né? Ó, de 1 a 9. Então, 56, né? 5,6, junto com uma potência de 10. Né? 10 elevado a, vamos ver nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a menos 6. Né? Então, vocês concordam que é mais fácil ler 5,6 vezes 10 elevado a menos 6 do que 0,0000056? Mais fácil, né? E o contrário também, se fosse um número muito grande, né, cheio de zeros depois aqui, também ia ficar mais fácil a gente ver um número com a potência de 10, tá? Então, o objetivo da notação científica é facilitar a leitura e interpretação de números muito grandes ou muito pequenos, certo? Então, esses números eles têm que ser, né, de 1 a 9, junto com essa potência de 10, tá? Essa potência de 10, gente, vocês podem ver elas assim. Então, 10 acento circunflexo 3, né, é a mesma coisa que 10 elevado à terceira potência, tá? Por quê? Às vezes a pessoa está digitando no celular ou está em um teclado ali que não consegue colocar esse número pequenininho ali em cima, né? E vai ficar esse 10, né, chapeuzinho 4, por exemplo, né? Que é a mesma coisa que 10 elevada à quarta potência, tá? Então, só aqui esse conselho, né, que é a mesma coisa aqui, tá bom? Bom, então vamos apagar aqui essas anotações e vamos fazer aqui algumas conversões, tá? Então, aqui, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nesse número, né? Então, 0,00000, né? 56. Eu até coloquei a resposta ali, né, que a gente comentou aqui antes, mas vamos entender como que eu cheguei naquele número, tá? Bom, então, para esse número aqui, ele ficar em notação científica, ele tem que ficar entre 1 e 9, né? Para ele ficar entre 1 e 9, vai ter que ficar com uma vírgula aqui entre os 5 e 6, né? Que vai ficar 5,6. Então, 5,6 é maior que 1? É maior que 1. É menor que 9? É menor que 9. Então, maravilha. Então, vai ficar 5,6. Só que para esse número virar aqui 5,6, eu vou ter que mover essa vírgula aqui para esse lugar aqui, né? Vai ter que fazer essa movimentação. E é essa movimentação aqui que a gente vai fazer para descobrir, né, que vai ficar 5,6 vezes 10 elevado a que número, né? Então, a gente vai descobrir que número que vai ficar aqui em cima fazendo essa movimentação. Então, deixa eu apagar aqui, ó, e vou pegar aqui outra cor para a gente fazer essa movimentação, tá? Então, vamos lá. Então, a vírgula está aqui, ó. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, então, 5,6 metros, tá? Então, a gente moveu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, vai ficar 10 elevado a menos 6, certo? Porque eu movi 6 vezes essa vírgula aqui, né, nesse sentido, tá? Então, eu estou dizendo aqui, ó, que, né, menos quer dizer o quê? Que é um número menor, né? Um número decimal aqui menor, para o lado negativo, né? Então, se eu fosse fazer o contrário aqui, né, para voltar esse número, eu ia pegar aqui, ó, 5,6, ia mover essa vírgula 6 vezes, né, para deixar esse número menor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula aqui, né? Então, deixa eu só mudar a cor. Vírgula aqui, 0, né? Então, ia ficar 0, vírgula. Daí, dentro de cada casinha aqui, eu vou colocar um 0. Então, 0, 0, 0, 0, 0.
né? Então, nós temos aqui 0,1, 2, 3, 4, 5, 5 zeros, né? E 56. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 56, tá? Que é o mesmo número que nós tínhamos aqui, tá bom? Então, tá negativo por quê? Né? Tá falando que, ó, é um número menor, né? 56. Então, vamos deixar ele menor, certo? Então, vamos colocar 0,000, né? Conforme o número aqui, tá? Então, esse número aqui está no SI, beleza? Agora, vamos fazer o contrário. Ó, vamos olhar esse número aqui de baixo. Então, 1,2 vezes 10 elevado à sexta potência. 1,2 é maior que 1? É. É menor que 9? É menor que 9. Tá junto com uma potência de 10? Tá. Então, ele já está nesse I, certo? Então, a gente vai converter ele para decimais. Então, ó, vamos colocar aqui 1,2. Bom, tá aqui elevado a 6, né? Então, não está menos 6. Como não tem nada aqui, a gente sabe que é um número positivo, certo? Então, quer dizer o quê? Que é um número maior. Eu vou acrescentar zeros aqui, tá? Então, vou mudar a cor aqui da minha caneta, né? Então, eu vou mover essa vírgula aqui, que está entre 1 e o 2, para cá, aumentando esse número, deslocando essa vírgula 6 vezes. Então, vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula vai ficar aqui no 6. Né? Nossa, ficou um rabisco gigante aqui, mas é a vírgula, tá? E aqui, 0. Ó, ficaram aqui as casinhas, né? Então, dentro de cada casinha, eu vou colocar um 0. Então, aqui vai 0, aqui vai 0, aqui vai 0, aqui vai 0, aqui vai 0. Então, esse número aqui, ó, vou pegar aqui o vermelho, só para colocar os pontos, ficar mais fácil, né? Então, aqui é a vírgula. Então, 1, 2, 3, pontinho, 1, 2, 3, pontinho, né? Então, esse número aqui é a mesma coisa que 1.200.000, tá? Aqui na forma decimal, beleza? Certo, então, como que a gente vai usar isso na radiologia, tá? Então, aqui eu trouxe, né, 2 exemplos, tá? Na radiologia, para a gente controlar a produção de raio-x, né, de acordo com o exame que a gente quer, a gente vai selecionar 2 fatores lá no comando, tensão e corrente com o tempo, tá? Em alguns equipamentos, né, o tempo é separado, outros é junto. Mas, enfim, isso aqui não é a questão. Bom, a tensão, pessoal, né, é a energia que aquele feixe de raio-x vai ter para atravessar uma determinada espessura, tá? Então, quanto mais espessa for a região, maior tem que ser essa energia para ele conseguir atravessar. Se eu for fazer um exame de mão, eu vou precisar de menos energia, né, para esse raio-x atravessar, do que se eu for fazer um exame de pelve, não é mesmo? Né? Olha a diferença de espessura. Então, a tensão está relacionada com a energia desse raio-x, tá? Certo. E essa energia, ela é determinada em kVp. O que significa kVp? K vem de quilo, né? Que significa 10 elevado à terceira potência, né? Então, que vai ser igual a 10 com, né? Que é a mesma coisa que aqui, 1, né? Vezes 10 menos 3. 10 à terceira, né? Então, colocando aqui 3 vezes, né? É igual a 1000, tá? Então, kVp é igual a, né, 1 kVp é igual a 1000 volts pico, tá? Então, K, ele é um sufixo, né, de 1000, tá bom? Bom, então, volts é a unidade de tensão, né? E pico, né, porque é o pico daquela energia, né? Então, a energia, ela oscila, né? Ó, vocês teve uma aula sobre ondulatória, né? Raio-x é o quê? Uma energia eletromagnética, certo? Então, se comporta, né, como onda e como partícula, tá? Então,
esse pico quer dizer que é o pico da onda, né? Então, a área mais alta, né, a tensão mais alta que ela vai atingir nessa onda, tá? Então, se em um exame eu uso 5 kVp, o que significa? Que eu estou utilizando 5.000 volts pico, que é a região máxima, né, no seu auge ali da onda, a energia máxima que essa tensão vai atingir, beleza? Então, tensão relacionada com energia, né, com a espessura que esse raio-x, né, a energia que ele precisa ter para atravessar aquela determinada espessura, tá? Tá. E a corrente, né? O que a corrente é? A corrente, gente, está ligada com a densidade, certo? Então, vamos pensar aqui duas regiões ali, uma pessoa magrinha, certo? Que tem ali a mesma espessura de tórax e abdômen, tá? Então, a espessura é a mesma, né? Mas, o que é diferente? A composição, né? No tórax, eu vou ter pulmão, coração, né? Vou ter ali costelas. E assim, é muito mais fácil, né? O que tem dentro do pulmão, gente? Pensando ali que é o maior órgão no tórax. Ar. É fácil atravessar, não é? Não é muito denso, né? É menos denso, ou seja, é um tecido que é mais fácil de atravessar, o raio de atravessar. Agora, quando eu comparo com o abdômen, o que eu tenho no abdômen? Eu tenho fígado, estômago, intestino, rim, né? Eu tenho vários órgãos que são mais densos. Por quê? Não tem ar dentro deles, né? Pode até ter, mas eu vou ter ali tecidos moles, né? Eu vou ter ali outras composições. Então, eu preciso de mais fótons de raio-x para atravessar. Eu preciso de uma quantidade maior de raio-x para atravessar o abdômen do que atravessar o tórax, tá? Porque é mais fácil atravessar o tórax do que o abdômen, entendem? Porque é menos denso, tá? Então, a corrente está ligada com a quantidade de raio-x, certo? Então, quantidade, energia está relacionada com a espessura, certo? Espessura. Meio difícil escrever com o mouse, mas deu para entender, né? Bom, e o que significa essa sigla aqui, MAS, né? Então, o M também é um prefixo que significa mili, né? Miliampere por segundo, tá? Mili, gente, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3, né? Então, eu tenho aqui 0,001, tá? É a mesma coisa. Então, se eu falo que eu estou usando 1 ms, mesma coisa que 0,001, né, ampere por segundo, tá? Só que assim, para ficar mais fácil a nossa terminologia, né, em vez de ficar utilizando os números que são maiores, a gente usa, né, MAS KVP, tá? Ou KVMA, tá? Bom, então A é aqui de ampere, né, que está relacionado com a corrente elétrica, né? Então, a quantidade de fótons de raio-x que estão passando ali naquele momento, tá? Ou se a gente pensa ainda, né, em corrente elétrica, né? A quantidade de elétrons que estão passando ali naquele fio, ali naquele determinado momento, certo? Então, a quantidade. E o S é de segundos, né? Então, a quantidade de elétrons, né, ou de fótons de raio-x, no nosso caso, que estão passando por segundo naquele momento, tá? Então, no momento da produção de raio-x. Beleza, pessoal? Então, só mostrando aqui, né, duas terminologias que vocês vão ver bastante, né, aí no decorrer do curso e na vida prática, né, profissional de vocês, tá bom? Então, assim, gente, qualquer dúvida, podem entrar em contato, tá? Na aula 7 aqui eu deixei disponível uma lista de exercícios para vocês, né, para treinar aqui essa conversão das unidades. Tem um gabarito no final, então tentem fazer ali a conversão sem olhar no gabarito, certo? E daí depois você olha para ver se as suas respostas bateram, tá bom?
Então é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo via tutoria, certo? Então, bons estudos e até a próxima!